Igor, você falou sobre a Ágora e sobre a importância de que várias racionalidades tivessem espaço para conversar, discutir, colocar suas cartas na mesa. Minha pergunta para você é um pouco complicada. Como a gente pode pensar numa Ágora onde cristãos são representados, no contexto onde nós não conseguimos definir nem dentro da nossa própria tradição quem é cristão, quem não é, até que ponto nós podemos ter contatos com doutrinas específicas? E a pergunta é se o ecumenismo seria a resposta a esse tipo de ação democrática, né? Muito boa essa pergunta, porque é um problema que nós temos tido hoje nos debates políticos em Belo Horizonte. Bom, a gente tem um movimento Igreja na Rua, que eu vou citar um exemplo bem concreto, assim. E nós temos marcos ideológicos do nosso movimento que são explicitamente comunicados. Nós temos 5 princípios básicos da nossa ação política, que a gente qual é a nossa visão de sociedade, a nossa visão da ação política, a nossa visão do Estado, a nossa visão do indivíduo, da questão do meio ambiente. A gente tem alguns pressupostos. Eu olho para o nosso marco ideológico do nosso movimento, ele é perfeitamente plausível, por exemplo, para um católico participar do nosso movimento. Um católico olhar para aqui e falar, não, isso aqui faz sentido. Inclusive, ele está muito próximo do que a gente conhece como doutrina social da Igreja, o DSI, né? Que é o Rerum Novarum, né? Que é um documento da posição política da Igreja em relação à sociedade, à vida e tudo. Então, assim, é um ponto de convergência total. Eu acho assim, eu não sei se eu usaria o termo ecumenismo, porque o termo ecumenismo talvez tenha uma conotação mais doutrinária, né? Mas eu diria assim, cobeligerância. Eu acho que é possível a gente fazer cobeligerância com outros cristãos. Engraçado que até eu fiquei pensando, gente, até um não cristão, eu acho que se olhasse aqueles marcos, eles diriam assim, não, isso aqui faz sentido, eu vou participar disso aqui faz sentido. Eu sou ateu, mas eu acho que o Estado tem que ser suficiente, eu acho que a economia tem que ser sustentável, né? Eu acho que tem que ter pluralismo comunitário e moral na sociedade, eu acho que isso faz sentido. Faz sentido, por exemplo, que algumas pessoas precisam receber uma assistência financeira, às vezes, direta, mas que não pode ser permanentemente direta, né? E que tem que ter uma educação e tal. Bom, uma pessoa pode olhar aquilo e falar, eu estou junto com você. Eu acho que, inclusive, na ação política cristã, a gente pode experimentar algum tipo de unidade que talvez a gente nem experimentaria na esfera doutrinária, né? Eu acho que esse aqui é o que mais acho interessante nesse fenômeno do engajamento político cristão. É que a gente pode ter mais convergência nesse sentido, por exemplo, numa luta contra o secularismo, no engajamento contra o secularismo, nós teríamos muito mais liga confessional do que se a gente fosse fazer um engajamento contra alguma coisa da dimensão litúrgica, religiosa ou doutrinária. Acho que eu respondi mais ou menos, né? Próxima. Eu tenho aqui o microfone. Você falou sobre pluralismo social, que me agrada muito, mas sempre quando a gente vai usar desse termo num ambiente cristão, teológico, é associado a relativismo. Então, sempre se você pudesse refinar melhor essa diferença aí para a gente. Interessante. Posso descer aqui? A câmera acho que aqui fica mais fácil para a gente falar. Bom, gente, por que a sociedade chamada pós-moderna ela é predominantemente relativista, tende ao relativismo moral, relativismo cultural e por aí vai, né? Porque nós tivemos um surto contra tudo que é absoluto. Porque quando você fala que Deus é absoluto e depois você põe a razão no lugar, você continua acreditando que tem alguma coisa que é absoluta. Nós tivemos uma experiência traumática com qualquer forma de absolutização. E, claro, se você tira o absoluto, o que sobra? Os relativos. Então, a gente hoje tem uma experiência... Se antes tudo era o universal, partindo do universal, hoje a gente pensa muito nos particulares. A gente valoriza muito as experiências particulares. Sabe essa experiência estética de autocustomização que a gente tem hoje? Eu me visto do jeito que eu quero, ponho a roupa que eu quero. Antigamente, se fosse na Idade Média, você vê as pessoas vestiam de grupos religiosos de uma forma específica. Hoje existe o quê? Cada indivíduo traça um perfil estético para ele. Né? A gente vê isso muito nos movimentos de tatus, né? Olha os bigodes exóticos, as barbas exóticas que tem por aqui, olha que coisa legal. Né? Mas isso é muito da pós-modernidade. A gente hoje está valorizando muito essa coisa do indivíduo. E é óbvio, se o indivíduo agora se torna absoluto, isso é curioso, porque a gente não escapa do absoluto, apesar de achar que sim. Se o indivíduo agora é o absoluto, né? Se eu que determino, a história é mais determinada pela razão, é determinada pela minha experiência subjetiva, né? É óbvio que a gente vai olhar para o horizonte da experiência humana, vai parecer que, tá ok, então é o meu ponto de vista contra o seu. Então, a gente relativiza a experiência da vida humana. Né? E tem um ponto aí que é interessante. Eu acredito realmente que o pluralismo ele possibilita uma relativização de muita coisa.
Mas observe, não é uma relativização radical, pelo menos na perspectiva cristã. Porque para o cristão a gente parte de um pressuposto, de um absoluto, que é Deus, que é Cristo. Como a gente parte de um absoluto que é Deus, que é Cristo, entra aí então, na ágora, um elemento apologético. Qual é o elemento apologético? É porque se o outro sujeito diz que ele é senhor de si, e diz que não tem absoluto nenhum, a gente pode lançar um problema no debate. Falar, peraí, não existe absolutos, mas você é absoluto, você se absolutizou em relação a todas as outras coisas. Você determina a sua relação com o mundo a partir de quem você é. Então a gente joga um curto-circuito e fala, peraí, então pluralismo de verdade, para ser de verdade, você tem que reconhecer um absoluto transcendental. Se você não reconhecer um absoluto transcendental, não é possível nenhum tipo de pluralismo de verdade. Porque senão o que vai acontecer? Ao invés de pluralismo, vai acontecer um outro fenômeno, que nós chamamos de atomismo social, que o Charles Taylor defende. Que é o quê? Cada indivíduo é um deusinho. Cada indivíduo é absoluto. E se você fala que cada indivíduo é absoluto, sabe qual é a tendência? Homogeneização. Vai ficar todo mundo igualzinho, por incrível que pareça. Os comportamentos vão ser muito previsíveis. O controle de massas vai ser muito mais fácil quando você atomiza a sociedade. Porque atomização, gente, significa o quê? Ruptura com qualquer tipo de comunidade moral. Você vai romper com a igreja, você vai romper com a comunidade de fé, com a tradição, e você que vai determinar o seu destino. A fragmentação da família, gente, já é uma evidência desse fenômeno de atomização. Ficou mais ou menos claro? Então, para a gente defender um pluralismo e não cair no relativismo, você tem que falar assim, olha, um pluralismo de verdade, para acontecer de verdade, você tem que afirmar um absoluto. No caso do cristão, está resolvido. Para o não cristão, ele vai ter que carregar uma inconsistência lógica para o resto da vida, se ele não se posicionar, né, em relação a Deus ou coisa do gênero. Próxima. Talvez não tenha nada a ver, Sim. Um pouquinho mudando o que você está falando, mas eu queria saber seu ponto de vista. Ultimamente a gente tem visto um saudosismo com relação à ditadura do nosso país, principalmente nos meios cristãos que legitimaram, né? Eu quero crer que a minha geração vive mais democracia do que a dos meus pais, pelo menos a Constituição e Com tudo. certeza. Qual é o seu ponto de vista nesse sentido, desse saudosismo com relação, aliás, 50 anos agora, tem se falado muito, teve marchas aí, Isso. e também essa tendência nossa de demonizar o outro lado, né? Sim. O conservador demoniza A esquerda. a esquerda e a esquerda demoniza o outro, dentro do meio cristão. Interessante. Obrigado. Bom, uma pergunta quente, né? Boa. Mas vamos lá. Gente, é o seguinte, isso é uma conversa de bastidores que eu tenho com alguns amigos, e a gente tem pensado muito sobre isso, que no contexto pós-moderno, político pós-moderno que nós estamos vivendo hoje, explicações políticas polarizadas, elas acabam não apreciando, polarizadas que eu falo assim, ou polo, esquerda e direita, elas acabam não apreciando a complexidade do fenômeno político que a gente tem hoje. Tanto a esquerda quanto a direita dão explicações muito simplistas sobre problemas muito complexos. Não dá para você simplesmente explicar tudo a partir de luta de classes. Como não dá para você explicar tudo também a partir de teorias conspiratórias do tipo Banco Rockefeller, Família Rockefeller e Illuminati. Tá claro? Então eu acho assim, não, é sério, estou falando sério. Por exemplo, eu leio alguns autores conservadores, Russell Kirk, por exemplo. Né? E tem um autor cristão muito interessante, que vai sair o livro dele pela Vida Nova, o David Koyzis, que é dessa tradição reformacional que nós trabalhamos em termos políticos. O David Koyzis vai lançar um livro muito legal sobre ideologias, ilusões e política. Ele faz um tratamento cristão de todas as ideologias políticas, todas. E vai mostrar que todas têm problema. E por que todas têm um problema? Porque todas partem da mesma origem, o pensamento moderno. A ideia da autonomia individual e da autonomia da razão. O cristão não pode concordar com isso, porque o empreendimento moderno tirou Deus como absoluto e colocou a razão no lugar. Claro, o fenômeno, por exemplo, a abordagem materialista histórica quer compreender o fenômeno político a partir das relações de capital, as relações materiais. Ora, se o material é o que determina as relações humanas, desculpe, isso chama idolatria cultural. Por quê? Porque o absoluto não é a matéria, o absoluto é Deus. O absoluto não é a matéria. O absoluto não são as relações materiais. Claro que as relações materiais estão aí e fazem parte das relações humanas. Mas dizer que o que determina o ser humano, que tem um elemento antropológico aí, né? O que determina a vida humana e a vida social são as relações materiais, é cair num reducionismo. É dizer que é só isso que explica os fenômenos humanos. E não é só isso. Vamos pensar no Freud, vamos pensar na psicanálise, que vai dizer outra coisa.
vai dizer que as relações humanas são baseadas no desejo. Eu não posso desprezar que o desejo tem realmente um poder sobre o ser humano. Como também não posso dizer que as relações materiais também não têm algum tipo de efeito sobre o ser humano. O que a gente não admite é dizer que a única ou o único fenômeno que determina o ser humano é ou a afetividade ou a questão material. Também não é. Como a razão também não é. Por que a gente não pode aceitar nenhum desses discursos políticos? Porque ou vai afirmar que o indivíduo é tudo, que é bem a visão liberal, a gente é individualista, né? Por isso que a gente tem... O direito hoje é o direito do indivíduo, né? Ele garante o direito do indivíduo. Está lá em Adam Smith, esse probleminha. Né? A gente pode falar, ó, eu não concordo com isso. Por quê? Porque para a gente que é cristão, o indivíduo não pode ser absoluto. Agora, então, quem é o absoluto? É a sociedade? É o todo? É a comunidade? É o Estado? Não, também não. Também não. Por quê? Porque como cristão, eu não aceito que nada se coloque no lugar de Deus, na minha relação com o mundo. Nada pode ser absolutizado. A questão do saudosismo é porque, em algum sentido, a sociedade brasileira está em crise com alguns paradigmas políticos que estão regendo a nossa nação, pelo menos por esses anos, dessa década para cá. Né? E a gente está tendo uma crise. A gente tem uma classe média emergente, né, que é fato. Eu que trabalho na periferia tenho percebido isso, que à medida que a sociedade está crescendo economicamente, a violência está crescendo junto. É impressionante como é que a violência está crescendo junto. E como que a polarização política está ficando cada vez mais evidente. Essa era dos extremos, a gente está experimentando no Brasil de forma muito clara. Assim. E eu não acho que a gente tem que ser nem de centro-esquerda, nem de centro-direita, nem de centro, nem de nada. Eu acho que o cristão tem uma percepção política que nenhuma dessas ideologias consegue apreciar. Nenhuma delas. Agora, o que não significa que, por exemplo, a gente, enquanto cristão, não se solidarize com quem é da esquerda na sensibilidade ao pobre. Mas eu não posso dizer para você que a visão de mundo dele é apropriada e aprecia toda a necessidade cristã. Como, por exemplo, eu concordo com a direita no sentido de que o Estado não pode ser tão onipotente assim. Eu não posso dar uma atribuição divina para o Estado. Não posso, está errado. Porque o Estado vai começar a violentar esferas que não são da competência dele, o que já está acontecendo, por exemplo. A intervenção do Estado no direito da família, educar os seus filhos como quiserem, né? Claro, desde que não viole a dignidade humana, isso, eu sei que isso é polêmico, mas é um fato, que, por exemplo, o Estado não pode interferir na educação sexual que eu dou para o meu filho. Ele não pode interferir nisso. Isso é uma intransigência do Estado. Então, nesse sentido, aí eu vou correr lá para os conservadores. Olha, vocês estão certos, o Estado tem que ser, não pode ser assim, inchado, não. Entendeu? Por isso que nós, como os caipirianos lá da Holanda, afirmamos com clareza de que o Estado não pode ser nem máximo nem mínimo. O Estado tem que ser suficiente. Claro que isso é fluido. Por isso que tem que ter vigilância da sociedade civil. Por isso que tem que ter vigilância de gente que está pensando política aí fora do poder público, mas que está participando da arena política. De dizer, Estado, afasta o seu tentáculo da família, porque aqui não é da sua esfera de competência. Estado, tira a sua mão, por exemplo, da esfera da religião, o Estado regular a igreja, por exemplo. Né? Por exemplo, a igreja se posicionar em relação à questão homoafetiva e o Estado começar a querer dar o bedelho na esfera da igreja, é uma invasão. Não é competência do Estado fazer isso. Tá? Mas para muitas visões coletivistas, isso seria muito legal, porque o Estado tem competência de regular a justiça pública mesmo e tal. A gente tem que ter uma relação crítica com o Estado. O Estado tem uma função na garantia da justiça pública, mas isso não significa que ela tem competência total para isso. Por isso que tem que ter uma supervisão. Por isso que eu acredito em democracia participativa. Que a gente tem que estar lá fazendo barulho, reclamando quando tem que reclamar, fazer denúncia quando tem que fazer. Né? Gastos públicos exorbitantes. Então, tem que ter uma atuação aí que parte da sociedade civil. Parte da sociedade civil. Então, bom, resumindo aí, amarrando aí o que você falou. Esse saudosismo é por isso, é que existe uma frustração em relação aos projetos, o projeto que a gente tem hoje de projeto político. Só que a solução não é polarizar. Na minha opinião, a polarização não é a solução de fato. Vocês aguentam mais uma pergunta? Ok? Função. Tem uma coisa que está doendo, assim, a epidemia da violência, né? E eu sou muito próximo de profissionais da segurança pública, né? Tanto do Ministério Público, às vezes, né, defendendo a dignidade humana, um cristão, um homem de Deus, né? E também de tropas especiais e piedosos também, né? Assim, pessoas que falam assim, me dói ter que entrar
e matar aquele cara, porque se eu não matar ele, ele vai matar 10 na próxima semana. Então, assim, nós temos uma história de defesa de direitos, né, humanos. Você delineou isso muito bem, o cristianismo e o direito humano. Mas onde que a gente entra como igreja, né, quando a gente vê um monte de gente morrendo por esses dois estados assim, paralelos, né, a polícia e o tráfico, por exemplo, né, assim, essa guerra está acontecendo, né, e o judiciário está falando que está todo mundo errado, mas também não toma medidas. E a igreja fica nisso, pastoreando o policial, pastoreando o defensor do direito humano, e a gente nesse meio. Excelente pergunta. E a pena de... Ah, tá. Immanuel Kant, no livro dele, por incrível que pareça, isso veio de um racionalista, mas ele, nesse ponto, eu acho que ele tem uma coisa muito interessante. No livro dele, Religião dos Limites da Razão Pura, que ironia, né? Religião dos Limites da Razão Pura. Mas ele tem uma coisa interessante que ele fala lá, que ele vai dizer que existem o estado jurídico e o estado que ele chama de estado moral. E eu achei isso genial. O que é o estado moral? O estado moral é o seguinte, é que uma determinada sociedade, ela tem um ethos moral produzido por uma série de instituições, família, igreja, né, tradição, que vai produzindo no sujeito valores morais que preservam o estado jurídico. Isso é muito legal. Preserva o estado jurídico da truculência. Como assim? Um camarada vai roubar um carro. Ele está pensando em roubar um carro. Poxa, preciso roubar esse Camaro amarelo. Aí ele está, não, preciso roubar o Camaro amarelo, preciso do Camaro amarelo para dar um rolezinho no Camaro amarelo. Beleza. Na antiguidade, numa sociedade que você tem estado moral bem desenvolvido, você tem ethos moral, o sujeito, na hora dele pensar em arrombar a porta do carro, ele tem que passar pelo estado moral antes de chegar no estado jurídico. O que significa isso? Ele vai lembrar da vozinha dele dizendo, olha, não roubarás. É interessante isso. Ele vai lembrar do pastor dele dizendo no púlpito, olha, o padre, dizendo, olha, a gente tem que ser honesto. O avô dele dizendo, meu filho, seja sempre honesto, nunca roube ninguém para vencer na vida. Vocês estão brincando, mas isso aí forma uma interface moral que ele vai ter que quebrar primeiro essa interface para depois ter medo da polícia, que é o estado jurídico. Então pensa, você desonera o Estado quando você tem estado moral. Só que o estado moral não é o estado jurídico que constrói ele. Quem constrói o estado moral é a tradição, é a religião, é a família, é o cristianismo, seja qual religião for. Mas que ela vai produzir uma proteção moral sobre a sociedade. O problema é que no Brasil não temos estado moral, quase nenhum. Então, para um cara pensar em roubar um carro, ele só tem que vencer uma barreira que é do estado jurídico, ele não tem que vencer a barreira do estado moral. O que vai acontecer? O estado jurídico tem que ficar truculento para compensar a falta de estado moral. Aí tem que criar uma tropa de elite. Aí ele tem que criar uma polícia repressora, violenta, né, para compensar a falta de estado moral, porque ele tem que provocar o medo para que o sujeito pense antes de roubar. Então, a barreira dele é só a polícia, porque o estado moral dele já acabou há muito tempo. Por isso que eu insisto, e olha que interessante, na ditadura militar nós tínhamos educação moral e cívica. Vocês lembram dessa disciplina na escola? Educação moral, acho que ninguém lembra, só eu aqui, né? Educação moral e cívica. Essa cara de novo aqui te engana, tá? Te engana. A educação moral e cívica, né? A educação moral e cívica, quando a gente teve a democratização do Brasil, a redemocratização do Brasil, a educação moral e cívica foi tirada das escolas. Aí, acabou o ensino de ética e moral na escola, pelo menos aquela ética militar, né? Aí, tá, sabe o que está acontecendo? Nesse momento, eu fiz o mestrado lá na USP, né? E fiz algumas disciplinas na FEUSP. E lá na FEUSP eu tive contato com alguns dos teóricos que estão debatendo hoje a possibilidade, disso está quase acontecendo, da introdução da disciplina de ética na escola e tirar a religião. Educação religiosa. Isso por quê? Porque a gente está tendo um problema ético no Brasil. A falta de Estado moral produziu uma hiperinflação, uma hiperoneração do poder público. O Estado ficou caro. Gente, por que você tem agências reguladoras no Brasil? Por causa de corrupção, por causa de imoralidade, falta de ética. Você tem que ter uma agência reguladora que vai supervisionar se o cara não está roubando. E se os serviços estão funcionando do jeito que tem que funcionar. Mas se a gente tivesse o Estado moral bem feito, pode falar o que for dos Estados Unidos, pode falar o que for da Holanda, a Holanda é Amsterdã. Gente, a Europa, o cara é ateu, mas ele reproduz o Estado moral. Ele é ateu e reproduz o Estado moral. A herança moral que ele recebeu.
que não vale a pena. Para viver uma vida relativamente humana e equilibrada, eu não posso ficar trapaceando, roubando, etc. Mas aqui a gente não teve isso, a gente não teve nenhuma cultura que recebeu um impacto expressivo em termos morais. Claro, vai onerar o Estado, vai ter que criar agência reguladora, quantos concursos públicos você vai ter que abrir. Gente, o negócio é sério, o negócio é muito sério. Então a violência emerge muito desse contexto, emerge dessa fragilidade do nosso Estado moral. Como ele está em ruínas, aí a violência emerge. Quando a violência emerge, o Estado é cobrado e o Estado vai responder de que forma? Não vai ter uma política de promoção das comunidades religiosas que vão promover, contribuir com o Estado moral, não. Vai ter uma política pública beligerante, hostil, violenta. E claro, né, gente, a gente vai sempre pensar nessas respostas prontas. Pena de morte, genocídio, né, quase um genocídio. Né, você chega na comunidade, metralha todo mundo lá e beleza, resolveu. Né? O pessoal fala que o Complexo do Alemão, né, se não fosse a Globo filmando os traficantes correndo lá no morro, ia ser assim, ia passar a espada ali, né, e tal. Eu entendo, claro, que o Estado tem o poder da espada. Paulo fala isso em Romanos. O poder da espada está na mão do Estado. Eu não acho que a pena de morte é um problema. O que eu acho que é um problema é a estrutura jurídica que a gente tem no Brasil. Se estruturas jurídicas mais sofisticadas, como a americana, por exemplo, falham, o que dirá a brasileira? Né? E sem pena de morte, ela já acontece. Né? Ela já acontece, de forma ilegal, mas acontece, ferindo uma série de declarações, de artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar em políticas de segurança pública, né? Sempre acompanhados de uma política que valorize comunidades morais. Estão querendo acabar com a família, que é uma das grandes matrizes de Estado moral, gente, de produção ética. Aí não. Aí o que o Estado vai fazer agora? O MEC, vamos botar uma disciplina na escola de ética. E sabe o que vai ser discutido lá? Relativismo moral. Eles vão falar só de relativismo. Ó, gente, cada um tem o seu valor, blá, blá, blá. Eu quero ver como é que vai lidar com questões morais se não tem nenhum absoluto. Não tem nenhum absoluto. Isso vai ser uma coxa de retalhos. Isso não vai resolver nada do nosso problema ético no Brasil. Não é simplesmente introduzir uma disciplina de educação ética, que parte de pressupostos que Deus está completamente ausente, que vai resolver problemas morais no Brasil. É um problema grave. Nós estamos diante de um dilema muito sério, que eu acho que a gente precisa pensar mesmo. Acabou, gente. Muito obrigado. Boa vez.